um livro em 6 minutos. Louças de Família é um livro difícil. E não é um difícil no sentido comum da palavra, digamos assim. Ele é um livro que é narrado em primeira pessoa, e essa primeira pessoa a gente não sabe exatamente quem que é. Eu não sei, não tenho certeza assim, se realmente tem alguma base né, tipo, se ele é autobiográfico ou se ele é baseado na vida da autora, mas pode ser que seja simplesmente, querendo ou não, é uma história comum, né? Pera, que eu acho que ficou confusa a colocação. Querendo ou não, vírgula, é uma história comum. E não, eu senti que ficou sentido contrário, mas enfim. Por que ele é difícil? Porque ele é denso. Essa é uma dificuldade comum de outros livros, enfim. Segundo ponto, por que ele é difícil? É uma história difícil, é uma história complicada, é uma história forte, pesada, enfim. Mas o principal ponto por que ele é difícil é que ele parece que é uma conversa. Assim, eu demorei para conseguir desenvolver a leitura, e eu só consegui desenvolver quando eu aceitei como se a autora estivesse simplesmente me contando. A autora não, desculpa, a narradora estivesse me contando tudo. Então, assim, a história em si é basicamente o seguinte. Basicamente, nossa, eu vou fazer um resumão aqui ridículo. Mas, enfim, a história é a narradora contando um pouco da vida dela, e principalmente contando muito sobre as ancestrais dela, e o fato dela estar buscando não repetir a história de servidão que essas ancestrais tiveram. Aí ele traz algumas questões de sonhos, algumas questões de bem particulares, e algumas questões bem generalizadas. E o que eu acho muito interessante é que basicamente quem ela tentou, né, ela sempre buscou não viver essa vida de servidão, mas o pai dela sempre a obrigou, sempre a colocou nesse ponto de servidão. E ele é tipo o antagonista dela, digamos assim, no decorrer da história. Ui, meu amor! Capotou! Vem cá. Ele é o antagonista dela, né, no livro e tal, principalmente porque ele a obriga a ser quem ela não quer ser. E o livro acaba com o fim da vida dele também, né? Então, assim, eu acho interessante, ele é realmente um livro muito difícil, eu não aconselharia para todas as pessoas, mas é uma história, assim, extremamente importante, relevante. E uma outra questão gente, é extremamente brasileiro. Porque, assim, existem referências que são muito pontuais aqui, nossa, que eu li e eu pensei, gente, não tem como traduzir, sabe? Provavelmente algum tradutor consiga, mas enfim. Porque existem, assim, as referências que são muito pontuais, mas a autora também traz algumas referências de mitologia grega. Eu, particularmente, não gosto muito, então não me agradou, mas achei válido, porque a autora queria, e enfim, para ela é importante, para ela fazer sentido, e é isso. Como eu falei, não aconselho para todo mundo, mas eu acho que é um livro muito interessante de se ler. Existem alguns pontos, assim, bem reflexivos no decorrer do livro, e eu acho, assim, que é completamente válido, mas já aconselho a começar o livro como se você estivesse ouvindo essa história e não como se você precisasse ler e entender tudo. Principalmente porque ela, às vezes ela chama as pessoas pelo nome e às vezes pela relação dela. Então, às vezes ela chama a mãe dela pelo nome da mãe dela e às vezes ela chama de minha mãe. E uma outra questão é que em toda vez que ela chama como, né, a relação que ela tem, ela usa as palavras juntas. Então, eu acho que o mais relevante é o ex-pai meu, que ela usa, assim, tipo, realmente todas as letras juntas, e que o que eu acho interessante nesse ex-pai meu é porque, como o livro ele se refere, tipo, basicamente ao fim da vida dele, é como se ele tivesse saído desse ponto de pai, e principalmente saído desse ponto de antagonismo e de obrigação de servidão dela, né?
Então, assim, é muito interessante, difícil. Tem algumas coisas assim que parecem ser desnecessárias, nessas questões de algumas histórias, algumas colocações, algumas referências, seja de mitologia grega ou seja brasileira, enfim. Às vezes parece desnecessário, mas ao mesmo tempo eu olho e penso, mas se a autora colocou, é relevante para ela. Tchau.